Você provavelmente já ouviu falar a expressão "a maldade está nos olhos de quem a vê". Isso é algo muito comum quando o assunto é inocência infantil. Geralmente as crianças, pelo menos algumas, com seus corações puros, não veem a mesma maldade que nós adultos vemos. E por incrível que pareça, talvez seja por essa razão que não vimos as maldades por trás dos desenhos animados. Hoje vamos trazer para vocês 10 versões obscuras por trás dos desenhos animados. Então já deixa seu like e se inscreve no canal para dar aquela moral. Siga nossas redes sociais e a nossa loja do canal. Eu sou o Lucas E eu sou o Fagner. Bem-vindos ao canal Ideia de Nerd. Segundo a lenda, quando as sereias morrem, se transformam em espumas do mar. E por que eu estou falando isso? No conto original de A Pequena Sereia, o príncipe perfeito acaba se apaixonando por outra. Claro que a pequena sereia, transformada em mulher, ficou com o coração muito partido. E diante de um dilema, precisava voltar para o mar, mas para isso, precisava derrubar uma gota do sangue do príncipe morto em seus pés. Mas ela não teve coragem de fazer isso e acabou atirando-se ao mar, transformando-se em espuma. Se você tem uma filha, você provavelmente já deve ter assistido esse conto. Mas a versão é completamente diferente da versão repugnante original. O lance da história é o sapatinho de cristal, correto? Quando o príncipe chega à casa da Cinderela, quem calça primeiro são as duas irmãs megeras, correto? O sapato não cabe nas irmãs, mas na versão original elas cortam os dedos e os calcanhares para o sapato caber. Bom, tudo indica que o príncipe não caiu na maracutaia das irmãs e acabou descobrindo sua linda e inocente amada escondida na residência da família Mar. Mas no desenho, Cinderela parece uma criatura encantadora, vítima, inocente, digna de um príncipe de cavalo branco. Não se deixe enganar. Depois que conseguiu o coração do príncipe, Cinderela enviou 2 pássaros para comer os olhos das suas irmãs por causa da fraude. E é a própria Cinderela que mata a sua madrasta com a tampa de um baú. Sexo frágil? Onde? O Rei Leão é um dos filmes de maior sucesso da Disney. Prova disso foi o rebuliço que causou o lançamento da versão que saiu em 2019. Mas, como não estou falando do filme novo, vamos continuar. Bom, Rei Leão é um sucesso, mas já foi acusado de plagiar um desenho japonês. No entanto, em sua defesa, a Disney se pronunciou dizendo que o desenho era inspirado em Hamlet, de Shakespeare, ou seja, Simba seria o príncipe dinamarquês, que acabou sendo morto com uma faca envenenada depois de infernizar a vida de todo o reino por causa de seu pai, assassinado pelo tio que tomou não somente o trono, como também a rainha. Aladdin pode até parecer ser um desenho dentro da conformidade. Bom, pelo menos o primeiro filme, já sua sequência... Em Ali Baba e os 40 Ladrões, acompanhamos a vida de Cassim, pai de Aladdin, que acabou sendo morto, esquartejado e ainda teve parte do corpo empilhadas ao lado da caverna do tesouro, como exemplo para os outros ladrões. Agora, não sei o que é pior, se é o esquartejamento de Cassim ou o fato de o alfaiate costurar o morto para que a família pensasse que havia tido uma morte natural. Pô, mano, bizarrão, o cara... Cortaram o cara todo e depois costuraram ele pra dizer que é uma morte natural. De reconstruir os pedaços dele, né? É, só em desenho animado mesmo, porque quem não ia notar, né, cara? Um cara esquartejado, ser costurado. Tipo a junta ia ficar tudo remendado lá. Da costura. Só em desenho. Todos nós sabemos que a Bela Adormecida só podia ser acordada por um beijo do amor verdadeiro, não é verdade? Pois é o que a Disney e muitos outros meios nos contaram a vida inteira. Mas digamos que a história não foi bem assim. Segundo algumas fontes, o príncipe não conseguiu acordar a Bela Adormecida, e como ele estava ali e ela ali dormindo, decidiu aproveitar da garota e abusou sexualmente da pobre e indefesa garota. A Bela Adormecida acaba engravidando e acorda com um dos gêmeos chupando seu dedo e arrancando a farpa envenenada. Claro que a Bela Adormecida acordou e disse: "Quem são essas crianças?" Mas, engraçado que ela não reparou na quantidade de sangue devido ao parto, ainda mais sozinha, já que ninguém menciona uma parteira. Você provavelmente já assistiu o desenho Hércules. Caso não, vale a pena assistir. É uma história bem interessante de um garoto que é filho de Zeus, que acaba tomando uma poção que o torna humano. Hércules sonha em voltar para os seus pais, mas para isso ele precisa provar seu heroísmo. Então o garoto desengonçado começa a aprender a ser um herói e acaba ocupando um lugar nas estrelas. Lindo, não? Mas existem outros detalhes por trás da história. No desenho, vemos Zeus e Hera felizes,
mas segundo a mitologia, o grande deus dos deuses usou de artimanhas para fazer sexo com a mãe de Hércules. Hércules também não era esse ser simpático que a Disney nos apresenta. Para você ter uma ideia, quando criança, ele matou seu tutor de música com a lira, talvez por dizer que estava desafinado, vai saber. No desenho, ele se apaixona por Medea, ou como ficou conhecida, Meg. Casa-se, tem filhos e tudo lindo e maravilhoso, até o momento que ele enlouquece e sai matando todos os filhos. Provavelmente deve ter matado a mulher também, pois casou-se ainda mais 3 vezes. E ainda segundo algumas fofocas da época, Hércules também curtia ser coberto por alguém do mesmo sexo. Muitas pessoas confundem arte com apenas arte. Particularmente como autor, alguns artistas utilizam métodos nada ortodoxos para explicarem seus pontos de vista. Por exemplo, na ditadura brasileira, cantores e poetas desfilavam canções contra o governo de maneira metafórica pela necessidade de dizer algo. Isso acontece no mundo das letras também. Em Alice no País das Maravilhas, se você for avaliar os personagens e o contexto de tudo, vai parecer uma viagem de ácido violenta. E sabe por quê? Bom, Lewis Carroll, o autor, era um defensor dos antigos métodos de ensino, e quando surgiu novos conceitos matemáticos e polêmicos, teve a ideia de criar uma história que fizesse alguma alusão ao seu ponto de vista. Para Lewis, naquela época, para acreditar nos novos conceitos, somente estando sob os efeitos de alguma droga. Nesta bonita história de amor, quer dizer, vamos falar da original de Victor Hugo, a parte da história que não nos foi contada. Por incrível que pareça, Quasimodo mete um chifre na Esmeralda, logo após ela se recusar a amá-lo. A mocinha acaba sendo enforcada em praça pública. Isso deixou Quasimodo completamente arrependido de sua atitude e ficou do lado do corpo de sua amada por 18 meses, morrendo de fome. Dizem que quando tentaram separar os ossos dos amantes, os de Quasimodo se transformaram em pó. Isso deixou Quasimodo completamente arrependido. Justiça aos índios. Provavelmente é o que a Disney tenta passar sobre as imagens dos terríveis peles vermelhas, como eram chamados há muito tempo atrás. Quer dizer, os índios do Brasil eram tranquilos como qualquer outro brasileiro. O complicado eram os índios americanos, que sempre estavam prontos para defender com flechas e dentes o seu território. Mas enfim, vamos falar sobre o desenho Pocahontas, que foi inspirado em uma pessoa real que tinha uma vida simplesmente terrível. Além de ser enganada por John Smith, foi sequestrada durante um ano e ainda teve o nome mudado para Rebecca e foi instrumento de propaganda, pelo menos até morrer aos 21 anos. Com certeza você já viu o filme de Peter Pan e provavelmente já teve vontade de viver algumas das boas aventuras na Terra do Mundo. Mas a história original de J.M. Barrie, as coisas não foram tão divertidas assim. Segundo a história, Peter mata os meninos perdidos quando começam a ficar velhos. Talvez seja essa a razão pelo rodízio de novos garotos pela Terra do Mundo. Então se você gostou desse vídeo, já vai deixando o seu like e se inscrevendo para não ficar de fora de nenhuma novidade. Deixa o que você achou no comentário e não esquece de compartilhar com seus amigos. Bom pessoal, por hoje é isso, até a próxima. Falou!